Olá, boa noite, alunos. Bons estudos, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? E vamos dar agora continuidade ao nosso estudo da eletiva de informática básica, né? Agora nós iremos aprender sobre alguns componentes ou peças de um computador. Nessa nossa aula, nós vamos tratar sobre processadores e sobre o cooler, tá? Vamos lá dar início. Bem, o processador, como vocês podem olhar nessa imagem, né, ele é considerado por muitos como uma das peças mais importantes, visto que é o cérebro do computador. Nele são realizados todos os cálculos e decididas as ações. O processador é responsável pelo processamento das informações de um computador e é uma das peças mais caras do computador. Dificilmente um processador apresenta problema e, caso apresente, são geralmente por mau uso ou por seu manuseio incorreto. Existem diversos modelos de processadores. Em nosso estudo, nós vamos ver aqui os dois tipos principais de processadores, levando em consideração que nós vamos tratar de processadores usados em computadores, tá? Não vamos entrar aqui falar sobre processadores que estão nos dispositivos móveis, mas sim nos computadores, tá? Então nós temos aqui Intel e AMD. Mas antes de mostrarmos os tipos de processadores, alguns pontos devem ser frisados em relação a essas duas marcas aqui, Intel e AMD. Os processadores Intel vale a pena quando há necessidade de desempenho superior, quando se busca uma maior estabilidade e durabilidade. Serão utilizados programas mais pesados sem perder eficiência. Então, essas são as vantagens de quando a gente vai precisar utilizar processadores Intel. Já os processadores AMD, eles valem a pena quando a intenção é encontrar um processador com bom custo-benefício, que não seja tão caro, né? E quando não forem aplicados na execução de programas por prazos longos, como por exemplo, renderização prolongada. O que é essa renderização prolongada? É o que os youtubers fazem, né? Eles gravam os vídeos, fazem as edições, onde ele precisa fazer essa renderização, e geralmente são arquivos muito grandes, então processadores mais utilizados para esses tipos de renderização, juntamente com placas de vídeos poderosas, são da Intel, e não muito da AMD. Não quer dizer que você não possa fazer com a AMD, claro que pode, mas eles não, dependendo do modelo, você vai ter que ter um muito robusto para poder fazer esse tipo de operação, certo? Vocês vão observar agora nos slides, né, a seguir, alguns tipos de processadores que eu coloquei como exemplo para vocês verem. Nós temos aqui, vocês olharem aqui a família Intel Core, esses aqui são os processadores da Intel da família Core, onde nós temos o Core i3, o i5, o i7 e o Core i9. Vocês vão observar que abaixo do nome Core i9 nós temos aqui esse 9THGRN, né, que seria dizer que ele é um processador da nona geração, tá? Então a diferença de um para o outro, eles vão estar relacionados à questão de frequências, tá? E essa frequência vai estar relacionada à questão do poder do processamento dele. Então, quanto maior o core, mais poderoso é o processador. Provavelmente vai deixar essa máquina muito forte. Nós temos aqui o Intel Pentium. Esse aqui já é um exemplo de um processador. Eu acho que é um Pentium da época, o Pentium 100, tá? Ele é um processador já bem antigo, tá certo? Mas para vocês conhecerem que esse tipo de processador. O Intel Celeron, o Intel Celeron, ele é um processador que ele é da mesma família, só que não tão robusto quanto os outros
processadores que nós vimos agora, da família i, tá? Temos agora outro processador que é o Intel Xeon. O Intel Xeon PHI, vocês observem como o formato dele muda, tá? Ele já tem um slot de encaixe na placa-mãe, que placa-mãe vai ser o nosso próximo assunto que nós vamos estudar. O Intel Itanium, tá? Vocês observem aí que tá aí o processador, né, encaixado na plaquinha. Intel Atom. Essa família Atom aqui é uma família de processadores da Intel que foi muito utilizado em netbooks, né, que seriam computadores de pequeno porte, né, e de processamento mais inferior. Agora aqui já temos um exemplo de um processador da AMD, nós temos aqui o AMD Ryzen, o AMD FX, e daqui a pouco nós iremos começar a comentar um pouco aqui sobre a questão do cooler, tá? Que é um dos componentes também muito importantes, tá? Que fica ligado diretamente ao processador, certo? Só que o que eu quero deixar aqui claro para vocês é o seguinte, ó, que como é que a gente vai fazer para poder a gente decidir que tipo de processador a gente vai poder utilizar, certo? Vamos lá. Ao decidir, é importante compreender bem quais são as demandas do usuário e dos programas a serem rodados no computador. As configurações do computador devem ser verificadas no todo. No final das contas, é preciso considerar uma série de aspectos antes de escolher entre os diferentes tipos de processadores. A melhor forma de fazer isso é consultando fóruns de hardware, profissionais de especialidades que possam lhe dar dicas, o próprio site da fabricante, para entender sua demanda e indicar o modelo mais eficiente. Então, são dicas de como a gente deve fazer para poder a gente tentar escolher o melhor processador para uma máquina. Deixar claro que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa saber inicialmente, né, a minha demanda. Eu vou utilizar esse processador para quê? Eu vou trabalhar com renderização de vídeo. Se eu então vou escolher um processador, por exemplo, um i7 da nona geração, ou um i9 da Intel, tá? Ou então, eu tô com um pouco de dinheiro, mas eu tô precisando de um computador para trabalhar e fazer algumas coisas até um pouco avançadas, mas que não vai exigir que a minha máquina precise estar ligado muito tempo. Então, posso procurar opções da AMD? Claro. Certo? Então, o seu orçamento, quem faz é você. Mas para poder ter este conhecimento, eu preciso pesquisar. Você não vai assim de cara comprar logo um computador sem antes você verificar qual processador que ele usa, de que ano é este processador. Quando eu vejo essa questão do ano, eu já posso comparar com a questão da geração, certo? Agora vamos falar um pouco sobre os coolers, pessoal, tá? Que é um componente importantíssimo, tá? Junto ao processador, sempre há um ventilador conectado a uma peça metálica, como vocês estão observando aqui nessas imagens, né? Tem essas ventoinhas ligado a ela, essa peça metálica. Este conjunto ele fica instalado sobre o processador com a função de resfriá-lo e impedir que seus circuitos internos literalmente se fundam, por conta das altas temperaturas que o dispositivo pode alcançar. Bem, pessoal, junto essa ventoinha, que é o cooler fan, tá? Junto ao dissipador de calor, essa parte metálica, fica sobre o processador, justamente para tentar resfriá-lo. A gente vai já ver aqui um outro componente que ajuda bastante na questão do resfriamento do processador, porque o processador ele
quando ele está trabalhando, ele chega a alcançar altíssimas temperaturas, certo? Então, para evitar que o equipamento queime ou que o computador fique desligando ou travando, existem, né, esses componentes para auxiliar, ou seja, minimizar, né, a questão da temperatura, certo? Ao ser instalado o processador, frequentemente é passado uma fina camada de uma pasta térmica, como vocês estão vendo na imagem, certo? Ela é capaz de transmitir rapidamente o calor gerado pela CPU, né, o nosso processador, para as peças metálicas do cooler e esta para ele, o que faz com que o calor seja rapidamente retirado da CPU na mesma proporção em que é produzido, certo? Ou seja, essa pasta térmica aí, ela vai fazer com que o calor que está sendo gerado ali no processador, ela seja transmitido para o dissipador, a parte metálica, e posteriormente para o cooler, né? Fazendo com que o calor saia do processador para fora, certo? Este ventiladorzinho, o cooler, ele vai estar ventilando com um vento contrário, ou seja, a função da pasta térmica aqui, ela vai conseguir induzir o calor do processador para o cooler e assim ele vai minimizar esta temperatura, deixando ele, né, menos quente. Porque o que é que acontece? Geralmente, olha, o processador ele já tem instruções de fábrica que ele faz o seguinte: ele está muito quente, então o que é que ele faz? Ele vai desligar o computador antes que seja detectado até mesmo temperaturas que chegam a queimá-lo. Então ele vai desligar o computador, né? Então, ao desligar, você vai precisar esperar um bom tempo, em 5, 10 minutos, para ele esfriar, e você verifica logo essa questão no processador, tipo, pode ser a falta da pasta térmica que está ligada ao processador diretamente no cooler, ou o cooler não está funcionando. Isso são coisas técnicas, né, que vocês vão poder ver mais à frente, né, como soluções nesses problemas que podem acontecer no computador. Bem, pessoal, assim, esta nossa pequena aula é uma aula curta, né, que trata sobre questões de componentes de computador, onde os componentes principais aqui nessa aula é o processador, o cooler e a importância da pasta d'água. Nós vimos aqui, né, algumas imagens mostrando exemplos de processadores, para vocês saberem que existem tipos variados e que os formatos dele podem se mudar, certo? Outra coisa, nós vimos aqui também nesta aula a questão de quando eu preciso de fato utilizar algum tipo de processador. Vimos vantagens em relação entre a Intel e a AMD, certo? Então, vocês podem ficar assistindo essa videoaula. Essa videoaula vai ser postada no nosso grupo da eletiva de introdução à informática, onde eu também vou colocar umas atividadezinhas para vocês responderem. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no campo de mensagens no próprio grupo. Bons estudos, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.